Você já parou para pensar sobre como as narrativas religiosas influenciam nossas concepções de ordem e caos? Michel Foucault, filósofo francês conhecido por sua análise crítica das instituições sociais e das estruturas de poder, nos desafia com a provocante frase: Jesus Cristo é o nome pelo qual a loucura do homem foi legitimada. Essa afirmação nos leva a refletir sobre como as narrativas em torno de figuras religiosas, como Jesus Cristo, podem ser usadas para justificar comportamentos que, de outra forma, seriam considerados irracionais ou mesmo insanos. Foucault sugere que, ao ser associado a uma figura divina, o comportamento humano mais extremo e desviante pode ser não apenas aceito, mas legitimado como expressão de uma verdade superior. Isso nos leva a questionar como as instituições religiosas moldam nossa percepção do que é aceitável ou condenável na sociedade. Contextualização da vida de Michel Foucault. Michel Foucault, de 1926 a 1984, foi um filósofo e historiador francês cujos trabalhos exploram as relações entre poder, conhecimento e discurso. Ele é amplamente conhecido por suas análises críticas das instituições sociais, como prisões, hospitais e, claro, a Igreja. Foucault dedicou grande parte de sua carreira a investigar como o poder é exercido através de práticas sociais e discursos, muitas vezes revelando as maneiras sutis pelas quais as instituições controlam e definem a normalidade. Em suas obras, ele frequentemente abordava como as construções sociais, incluindo a religião, podem ser usadas para regular e legitimar o comportamento humano. Principais obras de Michel Foucault. História da loucura na Idade Clássica, 1961. Nesse livro, Foucault explora como a sociedade ocidental, desde a Idade Média, tratou a loucura e os loucos, ligando a percepção da insanidade à exclusão social e ao controle institucional. Ele examina como as práticas religiosas e a moralidade cristã influenciaram a maneira como a loucura foi entendida e tratada ao longo do tempo. Vigiar e Punir, 1975. Essa obra investiga a evolução das práticas penais e o desenvolvimento das prisões modernas, destacando como o poder disciplinar molda as sociedades. Foucault argumenta que a sociedade moderna usa instituições como as prisões e as escolas para normatizar e controlar os corpos e mentes dos indivíduos. Jornada intelectual e crítica. A frase de Michel Foucault, Jesus Cristo é o nome pelo qual a loucura do homem foi legitimada, nos convida a refletir sobre como as religiões podem funcionar como mecanismos de controle social, transformando atos de loucura em atos de fé. Foucault sugere que, ao inserir a figura de Jesus Cristo no discurso religioso, a sociedade encontrou uma forma de normalizar e até mesmo celebrar comportamentos que desafiam a lógica e a razão. Essa perspectiva nos leva a questionar se as práticas religiosas não servem apenas para fortalecer a coesão social, mas também para silenciar ou justificar a dissidência e a irracionalidade. Principais pontos de reflexão de Michel Foucault. Religião como mecanismo de controle social. Michel Foucault via a religião como uma das ferramentas mais eficazes de controle social, comparável a instituições como escolas e prisões. Ele acreditava que a religião desempenha um papel central na imposição de normas, estabelecendo o que é considerado aceitável ou desviante. Figuras religiosas, com sua suposta autoridade divina, definem comportamentos que os indivíduos devem seguir, e essas normas são justificadas como ordens transcendentais, dificultando qualquer questionamento. Dessa forma, a religião não apenas regula ações, mas também condiciona pensamentos, internalizando regras que perpetuam estruturas de poder na sociedade. Legitimação da loucura. Foucault sugere que a religião pode transformar o que seria visto como loucura em algo sagrado, conferindo legitimidade ao irracional. Isso nos leva a questionar como as sociedades decidem o que é aceitável e como as crenças religiosas podem justificar comportamentos que, fora desse contexto, seriam considerados inaceitáveis. A religião, ao legitimar o que seria considerado desvio, redefine os limites da racionalidade e da fé, tornando o irracional aceitável sob o prisma da sacralidade. Poder e discursos religiosos. Para Foucault, os discursos religiosos são instrumentos poderosos que moldam e controlam o comportamento humano. A religião, ao monopolizar o discurso sobre o que é sagrado, exerce uma forma sutil, mas eficaz, de poder. Ao definir a loucura como algo sagrado, a religião valida comportamentos que desafiam a ordem estabelecida.
Esses discursos não são neutros, servem para reforçar a autoridade de figuras religiosas e disciplinar aqueles que se desviam das normas. Foucault viu os discursos religiosos como ferramentas essenciais para manter as estruturas de poder, legitimando ou marginalizando comportamentos conforme a conveniência da ordem social. Religião e a normalização do desvio. Foucault argumenta que a religião tem o poder de normalizar comportamentos desviantes ao associá-los a figuras religiosas, como Jesus Cristo. Isso transforma o desvio em uma expressão legítima de fé, desafiando as normas sociais tradicionais. Ao enquadrar esses comportamentos como manifestações de uma verdade superior, a religião subverte as concepções estabelecidas de sanidade e desvio. Essa recontextualização do desvio como algo sagrado questiona as normas sociais, ao mesmo tempo que pode reforçar as próprias estruturas de poder, integrando o desvio em uma nova ordem simbólica. Religião, subjetividade e controle. Foucault enxergava a religião não apenas como uma forma de controle externo, mas também como uma força que molda a subjetividade dos indivíduos. As práticas religiosas influenciam a maneira como as pessoas veem a si mesmas e aos outros, criando subjetividades que se alinham às normas religiosas. A religião internaliza a disciplina, levando os indivíduos a se autocorrigirem para se conformar às expectativas religiosas. Esse controle, tanto externo quanto interno, é uma das formas mais eficazes de regulação social, pois atua no nível mais íntimo da experiência humana e da própria subjetividade. Religião e o poder de definir a realidade. Foucault via a religião como uma das instituições que detém o poder de definir a realidade. Além de impor normas de comportamento, a religião constrói narrativas que moldam a percepção das pessoas sobre o mundo. Ao fazer isso, ela legitima certos aspectos da experiência humana e marginaliza outros. A frase Jesus Cristo é o nome pelo qual a loucura do homem foi legitimada reflete uma crítica à maneira como a religião constrói uma realidade em que o irracional é normalizado, e o desviante é aceito como parte do sagrado. Essa manipulação das narrativas sobre o que é sagrado e profano permite à religião exercer um controle abrangente sobre a vida social e individual. Análise detalhada da frase. Jesus Cristo é o nome pelo qual a loucura do homem foi legitimada. Michel Foucault, ao afirmar isso, provoca uma reflexão sobre a complexa relação entre fé e racionalidade. Ele sugere que a figura de Jesus Cristo foi utilizada para validar comportamentos que, em outros contextos, seriam vistos como insanos, mas que, sob a égide da fé, se tornam aceitáveis ou até sagrados. Isso levanta questionamentos sobre como as instituições religiosas moldam nossas concepções de normalidade e desvio. Essa análise nos convida a pensar em como as narrativas religiosas podem justificar atos que, em outros cenários, seriam considerados irracionais. Foucault nos desafia a examinar criticamente o papel da religião como mecanismo que, ao normalizar o irracional, também sustenta certos comportamentos. Ele questiona até que ponto a fé pode ser usada para sustentar práticas que desafiam a ordem estabelecida, influenciando a forma como a sociedade constrói sua realidade. Contexto crítico. Foucault usa sua crítica às instituições religiosas para questionar como as sociedades mantêm a ordem diante de comportamentos que desafiam a lógica e a razão. Ele sugere que a religião, ao legitimar a loucura, pode ser tanto uma força de coesão quanto de controle repressivo. Análise mais profunda. A frase de Foucault nos desafia a pensar sobre como a religião pode ser usada para justificar comportamentos que, sem o apoio do discurso religioso, seriam considerados inaceitáveis. Ela nos leva a questionar se, em vez de apenas aceitar a normalização de tais comportamentos, devemos buscar maneiras de compreendê-los criticamente. Ponto de vista. A visão de Michel Foucault sobre a religião como legitimadora da loucura nos encoraja a repensar o papel da fé na sociedade. Ele nos convida a questionar se as narrativas religiosas realmente promovem a ordem ou se, ao invés disso, servem para normatizar o caos em nossa busca por significado e controle. Como a crítica de Michel Foucault à religião desafia a ideia de que a fé é sempre uma força racionalizadora na sociedade. De que maneira a análise de Foucault sobre a legitimidade da loucura pode influenciar nossa compreensão da ordem e do caos no mundo moderno? Como essa abordagem crítica pode nos ajudar a navegar as complexidades éticas e morais em um mundo que valoriza a razão e os direitos humanos? Qual é o papel da religião na formação da coesão social,
se considerarmos que ela pode perpetuar o caos ao invés de promover a ordem. A frase de Michel Foucault, Jesus Cristo é o nome pelo qual a loucura do homem foi legitimada, nos desafia a reconsiderar nossa compreensão do papel da religião na sociedade. Ao questionar se a fé realmente promove a racionalidade ou simplesmente normatiza a irracionalidade, Foucault nos incentiva a buscar uma visão de mundo que seja crítica e orientada para a verdade. Se essa reflexão sobre a visão de Michel Foucault despertou seu interesse, agradecemos por deixar seu like e compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Sua participação e apoio são essenciais para continuarmos explorando e desafiando as ideias que moldam nossa compreensão do mundo. Até a próxima reflexão.